Oi, mundo! Aqui é a Lu. Aqui é a Fê. E estamos aqui para mais um episódio do E Se A Gente Tentar? Para encerrar a nossa série de 5 episódios E Se A Gente Tentar falar sobre amor. Se você ainda não escutou nenhum desses episódios da nossa série incrível, né, Fê? Volta lá no Spotify, no YouTube, para você dar uma olhadinha nesses episódios que estão imperdíveis e que contam até com participações especiais, né? Nossa, foi uma jornada, está sendo, né, muito maravilhosa da gente começar a tentar falar de amor. A gente explorou muito sobre isso, até chegar em identificar relacionamentos abusivos, como que a gente sai disso, como a gente se cura disso e poder falar agora no episódio de hoje sobre como que a gente pode construir um relacionamento saudável. Ai, que delícia. Finalmente! Finalmente chegamos na parte boa, a cereja do bolo, né? Falar de relacionamentos saudáveis. Mas, se você ainda não segue a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram, @E Se A Gente Tentar, corre lá. Também já pega seu cafezinho, seu vinho, sua água para acompanhar a gente nesse episódio, né, Fê? Boa! E hoje, especificamente, Lu, vai ter um acontecimento especial lá no Instagram. Então, muitas das citações e referências que a gente trouxe nessa série vieram do livro Sintomas, da Marcela Ceribelli. E aí a gente decidiu fazer um sorteio desse livro para quem tá acompanhando aqui a gente. E mais tarde, quinta-feira, dia 3 de julho, não sei quando você tá ouvindo isso, a gente vai fazer o sorteio lá no Instagram. Então, pra participar, tem todas as regrinhas lá e ainda dá tempo. Aproveitem. Perfeito. Vamos lá! Vambora, Fê. Tentar falar de relacionamentos saudáveis. Certo. O que você me conta sobre relacionamentos saudáveis? Você é a garota das informações concretas. Então, Existe ciência para um relacionamento saudável? existe ciência, Lu. Vamos lá, que eu fui pesquisar. Amo. E acho que a primeira coisa é a gente aproveitar muito de como que a gente escolheu o nome desse episódio também, né? Então a gente tá falando de tentar construir um relacionamento saudável. E aí, isso talvez seja a palavra-chave aqui. Então, a gente entender que a coisa não nasce pronta, né? Não nasce saudável, não vem de um forninho. Uhum. Mas a gente precisa ter uma dedicação, realmente, para que aquilo se torne realidade. E aí, vamos lá, vou fazer uma colinha aqui. Dados. Ela vem com dados. Existe um instituto chamado Gottman, ou Gottman, vamos descobrir como é que fala, mas onde tem vários pesquisadores, né, que fizeram por muitos anos. Aí essa pesquisa especificamente que eu vou falar, se não me engano, ela tem 20 anos de dados, né, para chegar nessas conclusões, mas onde ele fala que nos relacionamentos saudáveis, você tem uma relação de 1 para 5. 1 para 5 o quê? A cada uma coisa, acontecimento, situação ruim, desconfortável, não legal ali pro casal, você tem 5 muito boas. Uhum. Então, essa visão de que, cara, quando a gente tá falando de um cenário que ele é positivo, ele é saudável como um todo, você não é pra gente achar que, nossa, é sempre mil maravilhas, é sempre incrível. Vai ter coisa ruim, mas também sempre vão ter as coisas incríveis que, sabe, vão fazer tudo aquilo valer a pena. Uhum. Então, muito legal. Eu amei. E acho que abrindo parênteses também, que desde que essa única coisa, essa uma coisa, não seja dentro daquilo que a gente explorou sobre relacionamentos abusivos, né? Então, claro, uma questão ali de abuso, de violência, etc., pra não cair nesse lugar de tipo, nossa, mas eu sofri uma agressão, mas tiveram 5 coisas legais que ele fez comigo, assim, né? Então a gente tentar também entender o que é essa coisa ruim e ir pra esse lugar de que a coisa ruim do relacionamento saudável, ela existe, mas ainda assim ela mora num âmbito saudável. Perfeito. Da coisa, né? Perfeito, exato. E a gente tá falando muito por cima aqui, porque o objetivo pra agora não é de fato se aprofundar, mas a gente deixa as referências de tudo bonitinho também, quem quiser conhecer mais. Arrasou. Certo? Perfeito. E aí, outro estudo que esse instituto trouxe também é o de transformar em uma ideia visual de uma casa o que são esses fundamentos para um relacionamento saudável. Uhum. E aí, vamos imaginar que tem 9 pontos aqui dentro. Imaginem comigo que são 2 paredes e
alguns tijolinhos ali, tá? E aí, Lu, essas paredes, elas são a confiança e o comprometimento. Então, é o que segura ali a estrutura. E aí, ali dentro, a gente tem o compartilhamento do que eles estão chamando de mapa de amor. E aí, vou só detalhar um pouquinho isso, porque talvez não seja tão claro, mas é a importância de cada pessoa que está entrando naquele relacionamento saber falar, ó, o que eu já conheço sobre mim, o que eu já conheço sobre amor, para que você também saiba, tá? Vamos entender que esse é o conceito do mapa do amor. E aí depois a gente tem também a importância de compartilhar admiração. Depois, você construir junto com a pessoa, ao invés de sair correndo. Então, muito para momentos de conflito e tudo mais. Ter uma perspectiva positiva diante das situações como um todo. Gerenciar conflitos. Transformar os sonhos de vida em realidade. E, por fim, lá o tijolinho mais perto do teto, você tem construir um significado que faça sentido para o casal. Então, acho que trazendo de novo, né, essa ideia de construção, talvez cada um desses tijolinhos dentro de cada casal, dentro de cada pessoa, eles vão sendo estruturados de uma forma, mas eu gostei muito da forma que eles conseguiram traduzir, sabe? Trazer esses nomes, porque acho que são alguns fundamentos mesmo que fazem sentido dentro de uma relação. Eu acho super que faz sentido. Eu acho que primeiro, quando a gente olha para as paredes, né, tanto a confiança quanto o comprometimento, eu acho que isso é a base para qualquer relação. E aí a gente sai um pouco da esfera de relacionamento amoroso, né? Então a gente só tá aqui juntas fazendo um podcast e tendo essa relação que a gente tem porque a gente tem comprometimento e tem confiança uma na outra, no que a gente tá construindo e por aí vai. Então, eu acho que ter essa ideia das paredes é muito legal. Porque eu acho que os outros tijolinhos, algumas pessoas elas já vão vir mais propensas a. Então, por exemplo, eu sou a pessoa do copo meio cheio. Eu sou a Miss Pensamento Positivo. Então, pra mim, vai ser muito mais fácil eu entrar num relacionamento tendo uma perspectiva positiva das coisas. Diferente, às vezes, de outra pessoa que já tem, às vezes, outros desfechos, outras perspectivas, outras realidades da vida. Mas talvez pra mim seja mais difícil ter alguma outra coisa, como por exemplo, a questão, sei lá, de entender o universo do outro. Então, às vezes, eu quero muito alguém que tenha o mesmo universo que o meu e seja muito parecido comigo, e aí isso seja uma coisa que dê um impasse dentro da construção de um relacionamento saudável ali, né? Porque daí você sempre quer pessoas que só estejam no seu universo, ou você não tá disposta a entender o universo do outro, né? E a partir disso construir esses mapas de amor, enfim. Então, eu achei muito legal ter algo tão visual assim como uma casinha, entendendo que, na verdade, concretizando que o relacionamento saudável, ele não é uma coisa que, aparece. As pessoas que nascem propensas a um relacionamento saudável e as que não são fadadas ao fracasso no amor, assim, né? Eu acho que isso traz concretude para a ideia de que um relacionamento saudável é uma construção. Perfeito, perfeito. Diária, né? Com certeza. E aí, assim, da sua experiência, no episódio passado você compartilhou que tem um relacionamento de 11 anos. Vamos trazer isso pra cá. Existe alguma característica que possa estar diretamente relacionada a esses tijolinhos ou não, mas que você entende que talvez seja o combustível de tudo isso? Eu acho que falar que precisa ter amor é muito fácil, mas amor não sustenta, né, não tá num tijolinho nenhum. Tanto que é curioso, se a gente for parar pra pensar, de todos que você citou, nenhum deles tá falando, precisa ter amor, precisa ter paixão. Inclusive, tava falando sobre admiração, sobre carinho, que são coisas que você pode admirar o outro e é uma forma diferente de você demonstrar o amor, assim, né? Porque muitas pessoas pensam assim, o amor é a base de tudo, você tem que amar para ter um relacionamento e tudo mais. Sim, com certeza. Mas ele não sustenta a casa, né? Eu acho que dentro da minha vivência, lógico, tem 1 milhão de coisas que a gente pode citar como as coisas fundamentais para ter um relacionamento saudável. Mas o mais importante é exatamente isso, assim, entender que isso foi construído. Isso foi construído dentro de uma base de amizade. Que é aquele princípio de amor, né? Foi o nosso primeiro episódio. A gente falou de amor de amigos, amor de família, né? Então, começa por aí. Então,
eu consigo construir uma relação de amizade que me permite começar a colocar esses tijolinhos. Eu só consigo confiar em alguém para me relacionar amorosamente a partir do momento em que eu tenho uma relação de confiança, de amizade, onde eu sei que eu posso falar para a pessoa o que eu tô sentindo, ou que eu posso me comprometer em encontrar ela em tal lugar, ou me comprometer de mandar uma mensagem. Então, eu acho que a amizade é uma base muito sólida dentro dessa ideia de relacionamento saudável ali, né? Pode. Vamos lá. Pode complementar. Não, tô pensando aqui, eu concordo, mas, por exemplo, eu hoje, pra sempre, eu espero, não me relaciono com uma pessoa que, tipo, já era minha amiga, sabe? Já existia na minha vida. Eu nunca fiz isso. Eu nunca me relacionei com uma pessoa que não era minha amiga. Tá, ué, então foi tudo fake news que você contou? Não. Então, então a gente tá trazendo duas perspectivas aqui que eu acho que são legais, que talvez o já conhecer, já ser amigo, tem muito do que você compartilhou no último episódio, de eu já conheço essa pessoa, já sei um pouco como que ela funciona, talvez seja um pouco mais fácil, acessível, não sei, nunca estive nesse lugar. Sim. Mas muito do que eu tô vivendo também é uma curiosidade, aí acho que vai muito de uma disposição de tipo, eu me apaixonei por essa pessoa. E eu quero muito que ela seja minha amiga também, sabe? Tipo, o que eu posso descobrir dessa pessoa para que uma amizade seja construída e isso passe a ser um desses pilares também, desses tijolinhos, né? Sim, e claro, né? Amizade, qualquer relacionamento, a gente tem que partir do diálogo. Então, para você ter confiança, para você ter comprometimento, para você entender, para você ter perspectivas positivas, para você manejar conflito, para você criar um propósito em comum dentro de uma relação, cara, você precisa conversar. Você precisa conversar. E eu gostei muito daquele pilar, né, daquele tijolinho, que era o não fugir, né? Então, assim, você permanece ali, sustenta e não foge daquela situação. Porque entender que um relacionamento saudável vai ser ausente de conflitos é ilusório. Um relacionamento saudável, ele precisa ter conflitos, ele precisa ter divergências. Os dados comprovam. Porque com as divergências, só a partir disso, você entendendo que o outro tem uma perspectiva diferente da sua, você consegue ter diálogo, olhar crítico, não crítico no sentido da autocrítica, da alfinetada, mas um olhar crítico do tipo, nossa, existe uma outra perspectiva. E também, isso vai contribuindo para uma postura mais reflexiva e mais flexível sobre as realidades. Que a gente sai um pouco da nossa bolha central umbiguista, né? Tipo, tudo tá ali com a gente e pra gente. Então, a partir desse momento, a gente consegue entender que a gente não consegue construir um relacionamento também se não existe diálogo, né? Então, se a gente for parar pra pensar nos tijolinhos, né? Como é que eu vou construir um pensamento positivo, uma perspectiva positiva, um propósito em comum, se eu não tenho diálogo, né? E esse diálogo, assim, se a gente tá num relacionamento saudável, a gente entender que aquele relacionamento, ele vai ser ausente de conflitos ou divergências, é uma ilusão. Porque um relacionamento saudável, ele precisa existir isso para que a gente consiga continuar aflorando dentro da gente olhares e posicionamentos que suscitam crítica e reflexão, para que aí a gente consiga também ser mais flexível com a realidade do outro, parar de ser tão umbiguista, né? Então, tipo, as coisas giram sempre ao meu redor, do jeito que eu quero e tudo mais. E acho que essas divergências sempre nos fazem crescer e desenvolver. Claro que essas divergências, elas não podem atravessar os teus propósitos, os teus valores, né? Então, você, sei lá, se relacionar com alguém que é muito discrepante de você nesse ponto de vista de determinada coisa, talvez seja sofrimento pra ti. Mas, ir um pouco pra esse lugar de que tá tudo bem a pessoa pensar diferente, gostar de algo diferente, e falar pra você, cara, não concordo muito com isso que você tá fazendo, ou não curto muito isso que tá rolando, não vejo por esse lado, uma determinada situação, para que a gente consiga ir construindo esse diálogo e subindo esses tijolinhos na casinha do relacionamento, sabe? E eu vejo que tem também uma coisa que é muito essa disposição ao diálogo, Nossa, né? sim. E aí talvez isso seja um pouco dessa paredinha do comprometimento também, que é tipo, cara, eu estou comprometido com você e logo
consequentemente, eu aceito acessar as minhas sombras, acessar, não necessariamente sombras, mas assim, as coisas que são conflitantes entre a gente pra poder evoluir nisso. Beleza, entendido. E como conversa? A gente claramente gosta muito de conversar, mas é muito delicado, né? Quando, principalmente, a gente tá, putz, sei lá, aconteceu alguma coisa com a pessoa que você ama. E aí é uma situação que às vezes ultrapassou um limite seu. É difícil. Primeiro, conseguir identificar isso, né, dentro da gente e, mais ainda, conseguir externalizar isso. Será que existe técnica pra isso? Fê, eu pesquisei, me inspirei em você, inspiradíssima na Fernanda, eu pesquisei, e na verdade isso já era um conceito que eu sabia, porque eu trabalho um pouco com isso, mas eu não sabia que existia tanto conhecimento, tanto conteúdo voltado nisso. O que é isso que eu tô falando, né? É a comunicação não violenta. Eu acho que é uma temática que amarra muito todos os nossos episódios, né? Então, quando a gente fala ali de um relacionamento abusivo, a comunicação, ela vai ser muito claramente violenta, assim, né? E às vezes, até dentro de um relacionamento tóxico, por exemplo, ou às vezes uma relação de amizade, que a gente tá meio confuso se isso é bom pra mim ou não, a gente não consegue se comunicar de uma forma que não seja violenta. Então, entender como funciona essa comunicação não violenta é algo muito importante. Existe um Instituto Comunicação Não Violenta Brasil, que inclusive eles prestam trabalhos, serviços, né, para várias empresas e tudo mais, para que a gente consiga construir um diálogo eficaz. E eu acho que é isso, assim. Não é sobre estar certo ou errado, né? Acho que para mim, como experiência, um relacionamento saudável não é uma competição. Perfeito. De quem tá melhor ou quem tá pior, quem conquista mais, quem conquista menos. O relacionamento saudável é uma troca para todo e qualquer relacionamento. E para isso, a gente precisa ter uma comunicação que seja eficaz. Não só eficaz para a gente atingir aquela questão, aquele objetivo, mas para que eu possa comunicar o que eu quero, da forma com que eu preciso, sem interpretações equivocadas dentro daquilo. Nossa, Lu, parece fazer sentido. Inclusive, eu tô lembrando que eu já trabalhei em uma empresa que teve uma palestra de CNV e eu achei muito incrível. Vira e mexe, quando eu preciso ter conversas desafiadoras, eu meio vou voltando pra isso. E eu sei que existe, tipo, um passo a passo, né, de como você monta esse diálogo. Sim. Você consegue compartilhar isso com a gente? Sim! Eu preciso da colinha. Toma aqui. Obrigada. Porque é interessante também pensar que a comunicação não violenta é uma prática. Então não é uma coisa que assim, eu vou fazer uma comunicação não violenta agora. Vamos sentar e vamos nos comunicar de uma maneira fluida e eficaz. É uma prática. É quase como se a gente estivesse pensando na meditação. Então tem dias que a comunicação não violenta vai fluir de uma maneira diferente da outra. E que dentro da comunicação não violenta, que a Fê falou CNV, né? Eu vou falar para ficar mais curtinho também. Existem alguns pontos de atenção que não são passos. Eu também achava que eram tipo passo a passo. Mas por que eles falam que não é um passo a passo? Por quê? Ter um passo a passo implica em você fazer as coisas numa ordem sequencial. Só que na CNV, não necessariamente você precisa seguir uma ordem. Você pode, às vezes, dependendo da situação, só pegar um desses pontos de atenção e se unir a ele e comunicar alinhado a isso. E no caos da vida, às vezes, é difícil ter controle sobre o que é possível estar ali nessa ordem. Ainda mais assim, são 4 passos, eu vou seguir um por um e depois eu vou comunicar, ou como eu vou comunicar, às vezes você só precisa devolver aquilo que veio pra você, né? Porque a comunicação não violenta, ela também não é aquilo, vou começar uma conversa com você agora. Ela surge, ela emerge dentro de um diálogo que já tá existente muitas vezes, né? E aí aqui, só para, né, referenciar o querido Marshall Rosenberg, que foi o criador psicólogo da CNV, né? Quais são os 4 pontos de atenção? O primeiro, observação. Então, é aquela questão de observar olhando a realidade sem julgamentos. É o que é. Sem projeções. Sem projeções. É o que é. Tem uma toalha em cima da cama. É isso. Perfeito. Né?
O outro ponto são os sentimentos. Então, é quando você transmite a experiência com vulnerabilidade. Então, você não tem uma forma de, tipo, por exemplo, eu não vou falar na entrelinha o que eu tô sentindo. Eu vou falar, nossa, isso me deixou triste. E é complexo você parar e entender. Acho que esse exemplo da toalha é uma coisa que muita gente usa de exemplo como coisas ruins que às vezes acontecem em casa, né? Mas tá. O que exatamente a toalha em cima da cama gerou em você? Às vezes vai ser uma coisa em você e outra totalmente diferente em mim. Total. Então aí isso vai de... Exato. Nossa, deixa eu levar pra minha terapia e entender qual que é esse sentimento. Ok. Porque check. A parte do sentimento, ela também tem muito a ver com a trazer a mensagem da necessidade não atendida. Então, por exemplo, pra mim, a toalha em cima da cama pode significar um descaso com os cuidados básicos da casa, por exemplo. E aí, essa é a necessidade que não foi atendida. Nossa, pra mim, ele deveria estar arrumando a casa. Logo, a toalha deveria estar no lugar da toalha, não em cima da cama. Vou dar um exemplo, tá? E aí, eu preciso entender por que isso é ruim pra mim. Por que essa é uma necessidade que não foi atendida. Mas não comunicar, tipo, você só deixa a toalha em cima da cama, você não liga pra nada. Não é porque aí você também tá colocando a responsabilidade Exato. no outro. Tem uma toalha em cima da cama. E isso me deixa triste. Porque me deixa triste. É isso. É a mensagem do sentimento, né? Porque talvez você gosta de uma casa mais organizada e numa casa organizada a toalha tá pendurada no banheiro. Exato. E aí a gente vai pro terceiro ponto, que é a necessidade. Então, isso me deixa triste, porque eu gosto de uma toalha, de uma casa organizada, então a toalha teria que estar no banheiro. E isso é algo que é importante pra mim. Então, dentro da parte de necessidades, a gente tem, eles colocam, né, a motivação que nos leva a fazer, falar e escolher, né? Então, a partir disso, a gente consegue entender o que é necessário mesmo pra gente. Então, se pra mim é necessário uma casa organizada, porque eu me sinto mais organizada, às vezes no meu trabalho ou emocionalmente, logo, entendemos que a toalha precisa estar naquele lugar. Perfeito. Então, a partir do momento em que eu entendo quais são as minhas necessidades frente àquilo, eu consigo criar soluções. Então, não é aquela coisa de você deixa a toalha em cima da cama, você não liga pra nada, tem que fazer tudo nessa casa. Percebe que a gente não tem solução alguma com isso? E aí a pessoa, às vezes, ela não deixou de propósito, ela nem viu que tava lá, ela saiu correndo, sei lá, né? E por último, mas não menos importante, é o ponto de atenção de pedidos. E aí eles colocam especificamente, né? Expressar como gostaríamos de atender as nossas necessidades. Então, às vezes, é isso. A toalha tá lá, em cima da cama, entendi. Isso me deixou triste, entendi. Eu gostaria de ter uma casa mais organizada. E aí, como isso vai ser possível? Então você pode deixar a toalha pendurada aqui no armário? Ou você pode pendurar a toalha? Porque talvez, às vezes, essa questão de pedidos também vai para um lugar onde a gente fica muito dentro daquilo que é importante pra gente. Então, tipo, você pode pendurar a toalha na coluna 3 do ponto A, tipo assim. Cara, às vezes a pessoa vai pendurar a toalha onde ela quiser e achar mais fácil pra ela. E a gente também tem que ser flexível em relação a isso. Certo. Né? Mas buscar com eficiência resolver essa questão que incomoda, né? E aí não se torna um big deal, né? Um grande problema ter uma toalha em cima da cama. Perfeito. E faz muito sentido e acho que tudo isso também se relaciona muito com o que a gente falou da confiança e do comprometimento. Porque na minha visão vai muito de você, tipo, eu fui a pessoa incomodada na situação. Eu confiar que o outro vai se comprometer com aquilo que eu tô expressando que é importante pra mim, né? Sim. Então tudo também vai se juntando nisso. E eu acho que uma crença muito forte da comunicação não violenta, que foi uma coisa que eu comecei a praticar no meu relacionamento, é aquela ideia de que se você se comunica de uma maneira não violenta, sozinho, não vai pra frente. Mas eu acho que isso é uma crença. Por quê? A partir do momento em que a pessoa percebe a forma com que você se comunica, ela te devolve isso também. Então, sabe aquela coisa da cadeia do grito, né? Se você grita na cara de alguém, é muito mais provável ela gritar na tua cara de volta. Então, não se sintam apreensivos ou com medo de tentar
se comunicar de maneira não violenta com alguém que talvez não entenda isso, que não saiba sobre isso, ou que não se comunique dessa maneira. Manda o podcast pra ela. Acho útil, inclusive. Porque eu acho que a partir disso, a gente consegue, né, Fê, começar a plantar uma sementinha de como você vai querer conduzir o diálogo dentro daquela relação. E que se talvez chegar num ponto onde você tentar a comunicação não violenta muitas e muitas vezes, isso não for respondido pra você, sempre for respondido de uma maneira violenta, daí a gente tem que também tentar rever esse relacionamento, se ele realmente está sendo saudável ou não. Certo. Né? Mas eu acho que a comunicação, cara, pra qualquer relação, ela é a base de tudo, assim, né? E pra um relacionamento amoroso não seria diferente, né? Nossa, Lu, eu acho que faz muito sentido tudo isso e, assim, talvez uma coisa legal também de reforçar, você já falou que esses 4 pontos de atenção, eles não precisam necessariamente ser numa ordem, né? E acho legal compartilhar aqui que eu escutei isso tanto nesse treinamento que eu comentei que eu fiz, mas de tentar praticar isso também, que nem sempre a gente, principalmente essa parte final do como que eu gostaria de ser atendida, esse desejo, nem sempre a gente vai ter essa resposta. Sim. E aí eu acho que uma coisa importante também que eu observo e vimos conceitualmente que é importante nos relacionamentos saudáveis é ter esse espaço de, mano, vamos construir esses caminhos juntos, né? Não vamos fugir disso, tipo, é um problema, mas você não sabe como resolver, então vai achar um jeito de resolver. Não, como que eu posso te ajudar a resolver isso junto, né? E aí, beleza, então falamos muito de conceitos e acho que é legal entender, voltando também um pouco para o que a gente começou a explorar lá atrás, que a gente começou a tentar definir o amor e a gente falou um pouco de amizades e família e tal, mas como que a gente pode trazer de uma forma, numa perspectiva mais pessoal mesmo, de sentimentos, e aí partindo da premissa e do pressuposto maravilhoso de que hoje entendemos que ambas estão vivendo relacionamentos amorosos saudáveis, o que isso te faz sentir? Qual que é o lugar desse relacionamento, assim, na sua vida? Nossa, essa é uma pergunta muito importante, assim, né? Não tem como, eu tô num relacionamento há 11 anos, isso ocupa um lugar na minha vida absurdo, assim, né? Porque hoje a gente já tá falando de coisas muito mais importantes, né, amiga? Há 11 anos é uma família. Olha, eu fico até engasgada, emocionada, mas tipo assim, é uma vida que você constrói com a pessoa, é uma identidade que você constrói em conjunto com o outro, mas isso só é possível desde que dentro dessa relação você não perca a sua própria identidade. Então, assim, foi uma coisa que foi muito importante pra mim, ao longo do relacionamento todo, eu entender que eu sempre fui estimulada a ser quem eu sou, a buscar os meus sonhos e, principalmente, a nutrir a minha individualidade. Então, assim, estar com suas amigas, ir nos shows que você gosta, estando na companhia dele ou não, melhor ainda se estiver, né? Mas ainda existem algumas sombras, algumas nuvens que vêm das experiências, dos traumas, etc. Tipo, às vezes passa por cima, assim, mesmo 11 anos depois, tá ligado? Mas é muito doido, assim, eu olhar e falar, cara, eu tô num relacionamento saudável, assim, não estou num relacionamento ruim e tudo mais, principalmente porque você começa a olhar que foi uma construção, assim, eu não caí aqui de paraquedas, né? Esse relacionamento não começou saudável do ponto de vista de, olha só, estou entrando num conto de fadas, né? E assim como eu falei ali no primeiro episódio, tipo, pra mim e sempre será uma escolha. E o relacionamento saudável é sobre isso, é sobre fazer a escolha que é boa pra você, pro outro e para os dois, né? E aí isso me faz sentir muito acolhida, em certa forma, como pessoa, e entendendo que existe alguém que me admira, que gosta de mim e que torce por mim, dentro de uma relação que quer construir comigo, né? Mas que também, a minha individual, ela é muito bem construída, muito bem sólida, assim. Então, eu acho que vai um pouco pra esse lugar, assim. E lógico, né, Fê? Um relacionamento de 11 anos, 8 anos. Toda hora a gente errava as datas, tá? Eu e o Iago. Perguntar pra ele vai falar que são 6. Mas um relacionamento de 11 anos,
a gente também começa a entender que o amor muda de forma. E aí sai um pouco daquelas ideias de que o amor ele vai ter essa e essa característica, a pessoa num relacionamento saudável vai fazer isso, isso e isso. Porque, lógico que vai existir rotina, vai existir conflitos imutáveis. Sim. Assim como vão existir, cara, conexões mentais absolutas. Às vezes eu falar, meu Deus, ele tá lendo na minha mente. Como assim você falou isso? Você leu a minha mente, cara. Não é possível. Mas, e vai assim, nesse sentido de que o amor, ele vai mudando de forma. E acho que a gente ser vulnerável e permitir viver um mesmo amor de várias formas é muito precioso. Então eu me sinto assim dentro de um relacionamento saudável hoje, sabe? Gente, que delícia! Amor saudável pra todo mundo! Sim! E você, me conta. Novas vivências de relacionamentos saudáveis, graças a Deus. Eu me identifico muito com o que você falou. Não tenho 11 anos de experiência, ainda, né? Mas ainda. Esse início tá sendo muito uma sensação de, cara, que delícia que é ser quem eu realmente sou. E estar com uma pessoa que eu vejo que ele é claramente quem ele é. E os dois ficam tipo, mano, você é muito da hora. Nossa, você é muito da hora. E tipo, vamos fazer isso crescer, sabe? Porque acho que uma coisa, até pra puxar os ganchos aqui, né, do que eu compartilhei um pouco nos outros episódios, era de que estar em uma relação que ela era abusiva, tóxica, enfim, me fazia muito levar, eu ia me apagando, sabe? Me anulando, me esquecendo, tal. Então, eu passei por um processo, né, entre os relacionamentos de me reerguer, entender meus sonhos. E eu tinha um medo também de, tipo, nossa, mas será que eu vou sentir isso aí que você tá falando? E que eu já ouvi outras pessoas que estão em relacionamentos legais falando. E que delícia poder falar que isso é realidade, sabe? Tipo, cara, pra mim, o mais importante, assim, dentro desse status, dessa escolha, é, de fato, cada um ser essa mega potência que é, mas também o que tinha no teto ali da casinha da pesquisa, que é construir os sonhos junto, né? Transformar em realidade e ter um significado em conjunto. Então, nossa, eu fiquei até mais animada de falar isso, né? Mas mudou a vibe já, a saudável já chegou. Acho que isso que é o mais gostoso, assim, e que muito da minha intenção aqui também era compartilhar isso com as pessoas, sabe? Essa visão de que, cara, é muito possível conseguir encontrar isso. Refaço minha fala, não é encontrar, mas não é encontrar isso pronto, na verdade, não é muito do que você falou. É importante ter um terreno que tá fértil para isso, e aí, tanto do seu lado quanto do da outra pessoa, mas ter também esse mega comprometimento pra coisa acontecer. Então, talvez em uma palavra, em um sentimento, o que um relacionamento saudável me traz hoje é tranquilidade. De olhar pra esse terreno, que no meu caso tá super em construção, e falar, cara, eu tenho muita tranquilidade de que vai sair uma casa muito foda, sabe? E isso é muito gostoso. Muito gostoso. Nossa, eu lembrei muito de uma vez que ele mesmo me disse assim, nossa, que é engraçado, né? A gente se dá conta de que a gente não é um casal que briga o tempo todo e que tem conflitos. Quando você fala do território fértil, me corrija se eu estiver errada, né, Fê? Mas é a gente estar bem emocionalmente, assim, a gente entender aquilo que a gente quer pra gente. Também. É isso. E é isso, e também estar disponível pra fazer essa construção. Porque é isso, né? Construir uma casa, mó perrengue. Nem vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas é basicamente essa a ideia, Lu. Ai, que delícia! É gostoso um relacionamento saudável. Isso expande pra várias outras áreas, lógico, né? Sim. A gente tá falando de uma amizade aqui e a gente tem uma amizade dentro de um relacionamento saudável. Que divas! Né? Porque senão a gente não estaria aqui nesse projeto também. Mas acho que pra gente encerrar, a gente precisa fechar com chave de ouro com a nossa musiquinha. Nossa. Trilha sonora de um relacionamento saudável. Porque, assim, tudo que a gente vê por aí na mídia é
cantoria de sofrência. Nossa, sim. Chega de cantar música de meu Deus, perdi meu amor, ou fui traída e etc. Porque, cara, é muito ruim. Tipo, uma música que vibra uma relação boa ou que, tipo, grita bem alto, tipo, isso é amor, assim, sabe? Uhum. Ó, pra mim, teve uma que é de uma banda que eu nem conhecia, veio, tipo, no aleatório do meu Spotify, Adoro. que a música se chama É Tu. É de uma banda que chama Almar. Uhum. E aí, enfim, ela fala sobre encontrar a pessoa que realmente é uma companhia incrível. Gente, eu vou chorar. De chorar. Aqui vocês podem tudo. Rir, chorar. Fala sobre ter encontrado essa pessoa que é a companhia pra vida. Quando eu ouvi essa música e pensei na pessoa que eu escolhi estar junto hoje, eu falei, meu Deus, é isso aí mesmo. Então, ai, é linda. E resume tudo isso que a gente conversou. Eu amei. Eu E amei. a sua? A minha é uma música especial. É de um cantor, na verdade, que a gente escuta em comum, chama Lucas Mamed. E aí, Lucas, toca no nosso casamento que virá um dia. Mas é uma música muito... Ele é um cara muito, muito da hora, assim, fala muito sobre amor leve, sabe? Tem uma das músicas dele, ele fala, tipo, nosso amor é um carnaval. E eu acho isso tão precioso, assim, né? Tipo, essa energia, essa coisa boa. E a música que seria a trilha sonora é uma música dele com um título muito óbvio, né? Já ouviu falar de amor? Escutem. E depois me contem se vocês já ouviram falar de amor para além dos nossos episódios. Tem 5 aí. Tem 5. Mas a gente encerra essa temporada com muita alegria. Sim. E muito amor. Muito amor aqui dentro. E por vocês também. Sim. Então, começamos novas temporadas em breve. Não vamos dar sim. spoilers, mas foi uma delícia. Sim. Eu amei. E vem Isso é amor. Isso é amor. E vem muita coisa boa por aí. Se preparem, fiquem atentos nas nossas redes. Eba! Até a próxima. Até! Então.